Amados irmãos, aqui estamos para o nosso culto noturno desse domingo 5 de abril, não é? Quarto mês do ano, iniciando a semana da Páscoa. Não nos foi possível ter pela manhã o nosso Manhã com Deus, tanto quanto não nos será possível ter o culto da ressurreição, que seria às 7 horas do próximo domingo, porque ainda estaremos mantendo a suspensão dos trabalhos, atendendo àquilo que nos recomendam as autoridades civis e as autoridades médicas, não é? E dando bom exemplo como igreja no cumprimento das leis. E esperamos em Deus que esse tempo chamado de quarentena, não é? Possibilite a nossa reflexão muito séria em torno da nossa vida cristã, nossa vida diária, nossa vida também como cidadãos dessa pátria, e também esteja tocando no coração das nossas autoridades, das medidas que além, tão logo passem esse momento, o país mantenha a fim de se preparar e se tornar uma nação sempre saudável. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa noite e que possamos com alegria, em família, agregados na nossa família, cultuar ao Senhor com muita singeleza, sinceridade de coração, entendendo que estamos diante de um Deus santo, não é? Um Deus que não fica sentado aqui no templo, mas está conosco, porque nós somos a igreja do Senhor espalhada onde estivermos. Que Deus nos conduza, tenhamos todos um momento de culto muito significativo. Nós vamos convidar para nos dirigir nessa oração inicial o pastor Luiz Fernando Mourão. Já tem nos ajudado em alguns momentos, que ele nos conduza nessa hora em oração pedindo pelo nosso povo. Oremos com ele. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos novamente aqui para cultuarmos o nosso Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento, nesse início do culto desta noite. Querido Deus, glorioso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por todo o cuidado que tem tido conosco. Pedimos que Tu venha nos abençoar e nos guardar no culto que vamos estar Te prestando e que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, Senhor Deus, que os louvores, que a palavra que será pregada, que tudo que será feito nesta noite seja para a honra e glória do Teu nome e possa encontrar corações sedentos e necessitados de ouvir a Tua palavra. Nos abençoa, nos dirige, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, seguindo o nosso culto, após esse momento de oração, nós temos a leitura bíblica, que sempre é uma citação no começo do culto. Ela vai estar na nossa tela, então eu vou ler aqui no meu texto de Mateus 28, 5 e 6. Mas ela vai estar reproduzida e possibilitando também, ou com a sua Bíblia, ou olhando para a tela, nessa hora de Mateus, capítulo 28, 5 e 6. Diz assim os versos escolhidos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Agora, com muita alegria, vamos cantar. Estava sentindo saudade desse momento. Vamos cantar Grande é o Senhor. E cantemos com alegria em nossa casa, com a certeza de que Ele efetivamente é Deus grande. Graças
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Seguindo o nosso culto, conforme fazemos cada domingo, temos a leitura bíblica da quarta semana. De manhã fiz referência à razão por que estamos usando essa nova maneira e reafirmo só a frase: cremos na Bíblia enquanto Igreja Batista, enquanto denominação, enquanto Primeira de Jacarepaguá. Cremos na Bíblia porque seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução bíblica. Onde é que ancoramos essa verdade? Hebreus 4:12, também está na tela, você pode acompanhar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Nosso culto tem agora o momento da dedicação de vidas e bens. É verdade que nós não temos a presença dos irmãos no templo, mas temos a presença dos irmãos em cada lugar onde a família está reunida celebrando ao Senhor nessa noite. E nós temos que manter esse momento porque ele é parte do culto. Aproveitamos para dizer que estamos viabilizando 2 métodos novos, além da conta bancária que está agora aí na tela. Irmãos podem depositar, podem transferir. Desde domingo passado, com a fala do irmão Alexandre no culto da manhã, alguns diáconos estão disponíveis para buscar na casa daquelas pessoas com maiores dificuldades. Mas é essencial que a pessoa faça contato com o telefone do irmão Alexandre. Ele vai combinar todas as medidas e precauções e vai buscar aí conforme combinado. Então, se você está nessa situação, ligue para o irmão Alexandre, que é o presidente do Ministério Diaconal. A segunda alternativa, caso você venha aqui para o lado do templo, para a região aqui do nosso templo, nós estamos mantendo um plantão de funcionários todos os dias úteis,
de 8 da manhã às 5 da tarde. Temos aqui o dispositivo que possibilita fazer essa remessa via maquininha, né? Então, com essa intenção, nós vamos acompanhar o coro, ilustrando esse momento, enquanto a gente está reflexivo em oração por essa hora. Agora, meus amados, vamos fazer dessa hora de gratidão pelos dízimos e ofertas, novamente o nosso momento de intercessão. De manhã tivemos uma lista enorme de pessoas necessitadas, elas continuam necessitadas. Lembre de orar por elas. Mas eu queria convidar a nossa congregação, os amigos que estão em volta dos nossos irmãos aí nos lares, a levantar diante de Deus um clamor de fé e confiança nas providências de Deus. Não se nega o cenário que a gente vê. Não é possível, ele está visível. A mim, enquanto leigo nesse conjunto todo, assusta ver, por exemplo, a necessária construção de tantos hospitais de campanha. É uma providência necessária e útil, mas quanto gostaríamos que não fosse utilizado. Mas em construir, nos dá uma dimensão da expectativa das autoridades médicas, que nos assusta. Mas temos um Deus soberano, um Deus maior, um Deus grande. E Ele não nos vai faltar. Então, povo de Deus, essa é a hora. Levantemos ao Senhor as nossas orações. Façamos dessa hora e de tantas outras iguais a essa, não é? O nosso momento de suplicar. Nós vamos ouvir essa música que estará iniciando agora. E logo depois
peço ao irmão André Benevides que nos conduza numa oração, fechando esse tempo, fechando essa hora para o prosseguimento do culto. Oremos, meus amados. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, que mesmo em meio a essa situação tão difícil, nós temos a oportunidade de ter o nosso culto, de fazer o culto e de poder ouvir a Tua palavra, e mesmo que não seja na Tua casa, de cultuarmos ao Senhor. Meu Deus, em meio a essa situação tão difícil, eu te peço, Deus, que o Senhor não deixe de olhar para nós, Pai. Deus, não só, Deus, o Teu povo, mas todos aqueles, Pai, que estão nessa terra. Vivemos um momento muito único, Pai, e que o Senhor, Pai, não deixe de olhar, Pai, para aqueles que estão mais necessitados nesse momento, aqueles que não têm, Pai, quem olhem por eles, Pai, aqueles que estão abandonados, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, sofrendo nesse momento, Pai, talvez só esperando morrer, e que o Senhor possa dar, meu Deus, o socorro, meu Pai. Meu Deus, ser com os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, meu Deus, que o Senhor possa estar, Deus, dando, Deus, o sustento a eles, Pai, que eles consigam, em meio à crise, manter a calma, Pai, cumprir o seu trabalho, Pai, e mesmo aqueles que forem infectados, Deus, que consigam, Pai, se recuperar, Pai, para realizar o Teu trabalho. Meu Deus, eu te peço, Pai, que nesse momento tão difícil, Pai, onde nós não estamos nos reunindo, Pai, que a Tua igreja, ela possa, meu Pai, conseguir cultuar, Pai, que nós que somos o Teu templo, Deus, em primeiro lugar, que a gente não perca, meu Pai, aquilo que nós já aprendemos na nossa vida, mas que a gente consiga mesmo nas nossas casas cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, meu Pai, agindo de acordo com o que o Senhor quer, meu Pai, tendo um bom testemunho e uma vida, Pai, que agrade ao Senhor, Pai. Que a gente, em nome de Jesus, Pai, ao ter a alegria de voltarmos para a Tua casa, Pai, possamos dar, Deus, o bom testemunho, Pai, de que mesmo, Pai, a esse momento tão difícil, Pai, a gente não perdeu a fé, a gente não, Pai, desistiu do Senhor, Pai, que a gente conseguiu continuar te seguindo, Pai, porque nós somos o Teu templo e contigo, Pai, nós venceremos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Hoje, meus amados irmãos, primeiro domingo do mês, nós estamos iniciando, nesse dia 5, a Semana da Páscoa, né? O domingo de Ramos para muita gente. O domingo quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. E minha palavra vai andar nessa direção. Novamente, quem quiser, sei que vai estar na tela, mas quem quiser, e acho bom que queira, vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versos 28 a 44. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 28 a 44. Diz assim a palavra de Deus: Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando diante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali ao entrar,
achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o desamarrais, respondereis: o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o mestre precisa deles. Levaram-no, pois, a Jesus e, pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos, porque te sobrevirão dias em que teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, sitiar-te e atacar-te por todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Amém? Meu título pretende conjugar essas duas ideias: o triunfo de Jesus, mas o lamento dele sobre Jerusalém. Meus amados, Jesus está na última semana. Sua vida vai girar em torno da casa de Maria, Marta e Lázaro, na aldeia de Betânia e Jerusalém. Nesse perímetro, nesse pequeno percurso, muita coisa vai acontecer. Essa entrada em Jerusalém, ele purifica o templo, a figueira vai secar, ele vai responder lá no templo sobre sua autoridade, vai contar algumas parábolas, entre elas dos 2 filhos e dos lavradores maus, algumas advertências, a última ceia, o Getsêmani, julgamento, morte e, por fim, ressurreição. Estamos no princípio, por assim dizer, do último ato do drama final. Jerusalém estava cheia, né? Um censo sobre quantos cordeiros deveriam ser mortos, foram mortos na Páscoa, menciona que um governante romano chega a mandar matar 250 mil cordeiros. Era muita gente, já que a regulamentação dizia que deveria ser consumido por 10 pessoas. Então, nós tínhamos em Jerusalém para mais de 2 milhões de andantes pela cidade. Todo homem adulto num raio de 30 quilômetros de Jerusalém deveria comparecer à Páscoa, e havia então judeu por toda a parte espalhado, mas nesse perímetro caminharam para Jerusalém. Ela fervilhava, e nesse contexto Jesus chega montado nesse jumentinho, nesse asno. Na verdade, essa é uma dramatização extraordinária, não é? Jesus fala para os 2 discípulos irem a um determinado lugar com um recado. Chegando lá, os 2 discípulos encontram o jumentinho. Ao desatá-lo, o proprietário, que não estava entendendo nada, olha, que é isso? E eles respondem: bem, o Senhor, mestre, precisa deles. O texto não relata,
o que parece de fato é que houve uma concordância e seguiram para Jesus entrar. Há dois outros momentos em que a Bíblia menciona mensagens assim dramatizadas. A primeira delas está em 1 Reis 11, 29 a 32, e eu leio o texto que diz assim: E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Nós temos aqui uma dramatização do que aconteceria com o reino de Israel. E aconteceu. O reino foi dividido em tribos ao norte, tribos ao sul. As do norte, denominada Reino de Israel, as do sul, denominada Reino de Judá. A segunda dramatização nós temos em Jeremias 27, 1 a 6. Diz assim: No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze-te brochas e canzis e põe-nos no teu pescoço. Depois envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que são vindos a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para que seus senhores, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e dou a quem me apraz. E agora entregarei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Nesse segundo momento, há uma dramatização a respeito da invasão do reino de Babilônia, tomando o reino do sul. Muito bem. Aqui Jeremias está convencido de que a conquista viria. Isso se deu em 586. Agora temos Jesus que chega a Jerusalém montado nesse jumentinho. Aliás, no Oriente era um animal, o asno era no Oriente um animal de certa nobreza. E quando os reis entravam nas cidades montados num asno, isso significava que a sua presença era de paz. De cavalo era guerra, do asno, serviço. Jesus cumpre nessa entrada a Jerusalém o texto de Zacarias 9:9, quando diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Jesus estava oferecendo-se como servo. A atitude de Jesus era o cumprimento das afirmações messiânicas. Mostra coragem, declara-se Messias, demonstra unção celestial, era o escolhido que haveria de cumprir a promessa. Jesus, o Rei da Paz. Ramos e palmas, vestes no chão, para ele passar e abençoar. Então tomemos algumas palavras desse texto bíblico, desse momento que precede a crucificação e, obviamente, precede a ressurreição. O primeiro momento nós podemos começar a partir do final do texto para trazer, então, o lamento. Qual é o lamento de Jesus? Está no capítulo 19, como lemos, a partir do 41. Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz,
mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que teus inimigos haverão de cercar de trincheiras, sitiar-te, atacar-te por todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Haveria salvação para Jerusalém? Em tese, sim. Mas diz o texto, e foi o que aconteceu, Jerusalém não deu ouvidos. E as palavras de Jesus certamente revelam o que viria a acontecer, e aconteceu. Jerusalém deixou escapar a oportunidade. Sua fala tem um tom profético e conclusivo, e isso se deu. A cidade foi destruída. Quantas oportunidades Jerusalém havia tido de compreender e acatar o que estava sendo ensinado ao longo daquele ministério do Senhor Jesus, mas poucas pessoas ouviram, e a cidade como um todo rejeitou. Jerusalém estava de pé naquela hora que Jesus entrava, mas não duraria muito tempo. Quando as oportunidades não são aproveitadas, os prejuízos são grandes. O profeta Eliseu ficou triste com Jeoás, que poderia ter alcançado uma vitória completa, mas a fragilidade de ânimo e a acomodação do rei impediram de alcançar, segundo Reis 13:19, quando diz: ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quer dizer, o rei com o seu exército demorou a agir, perdeu a oportunidade. Então eu posso dizer, quem pode fazer o melhor e não faz, Jesus lamenta. Segundo, o tempo do arrependimento em Israel passou, o povo não reconheceu, e a expressão de Jeremias diz isso a respeito de um momento histórico um pouco antes, bastante antes desse que nós estamos tratando. Lá em Jeremias 8, 20 e 21 diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou aflito por causa da aflição da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto apoderou-se de mim. O que a gente aprende? Quem tem o tempo de se arrepender e não se arrepende, Jesus lamenta. Jerusalém teve tempo, oportunidade, vezes sem conta, quando Jesus andou em suas cercanias, entrou e saiu, falou e ensinou. O tempo de arrepender veio e eles não atenderam. Jesus lamenta. Terceiro, tempo para a provisão do necessário para a vida eterna, e quando isso não acontece, Jesus lamenta. O episódio da parábola das 10 virgens, tão conhecida de todos nós e certamente de alguns amigos, retrata a falta de preparo, quando a parábola conta a respeito da cerimônia nupcial, quando 10 iriam receber o noivo, 5 preparadas, 5 não se prepararam. Chegou a hora e elas não puderam entrar. E Mateus 15:10 é bem enfático, dizendo assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. O que a gente aprende? Quem pode preparar-se para a salvação e não faz, Jesus lamenta. Não sei se nessa hora que falo, aí na casa onde a nossa voz e a nossa imagem está chegando, se nós temos alguém que tem passado por esses momentos de oportunidade e não tem aproveitado. Se isso estiver acontecendo, saiba, Jesus lamenta. Quarto, o tempo do investimento certo para a eternidade. De manhã mencionei na similitude da parábola das minas com a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Jesus cobrou o discernimento quanto ao bom uso do que ele concedeu a cada um. Na parábola das minas, ele lamenta que elas não foram colocadas em rendimento. No texto de Mateus
25 diz assim: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei, devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo-ia recebido com juros. Olha, quem recebe talentos para usar na obra do Senhor e não faz, Jesus lamenta. Quinto, oportunidade para o serviço simpático ao reino. É possível que essa doença ronde as nossas vidas dentro já do próprio arraial da fé, isto é, quando eu não me ponho a servir com alegria, com desejo de fazer a obra do Senhor, com gratidão, feliz no serviço. Quando isso acontece, o Senhor lamenta. Há uma passagem de Mateus 26, 40 e 41 que diz assim: então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Eu fico pensando, quando os tempos passaram, como ficou o coração desses discípulos ao lembrar que naquela hora fatídica, pesada, difícil para o Senhor, eles não ajudaram em oração. Será que em nossa caminhada no serviço do Senhor, houve já algum momento em que precisamos ter nos ombreado mais fortemente, mais simpaticamente e deixamos alguém sozinho? Se fizemos assim, o Senhor lamenta. Essa é a fase do lamento. Nosso título é Lamento e Triunfo. Trazendo para os nossos dias, há situações em nossa vida que, se fizermos, se repetirmos, estamos deixando o coração do Senhor Jesus triste e certamente lamentando. Mas uma segunda parte, o triunfo de Jesus, que é o nosso triunfo. O quadro era vitorioso. Vejamos Lucas 19, 38, quando diz assim, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. É um quadro vitorioso. Para quem se impressiona com o ruído, não podia estar melhor. Para quem se impressiona com bajulação interesseira, estava de bom tamanho. Jesus estava reconhecido, louvado, glorificado, identificado. Era só dar o grito de Ipiranga e ele estabeleceria um reino ali. Mas ele não veio com esse objetivo. Então, onde está o triunfo de Jesus? Está no seu pronunciamento na cruz do Calvário. Um pronunciamento que se divide em 7 palavras, 7 frases que nos abençoam até os nossos dias. Não se lembram, os amigos? Então vejam lá. Primeiro pronunciamento, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segundo pronunciamento, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceiro pronunciamento, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quarto pronunciamento, Eli, Eli, lama sabachthani, mais ou menos assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quinto, tenho sede. Sexto, está consumado. E por último, 7º pronunciamento, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse conjunto, meus amados irmãos, é um legado precioso, porque nele se enfeixa, se junta tudo o que precisamos para o resgate da nossa alma. E nisso está o nosso triunfo. Nisso está a verdade que nos liberta. Nisso está aquilo que nos alcança, como aquele ladrão que estava fechando a sua vida e pôde voltar-se para o Senhor Jesus e pedir que no paraíso lembrasse dele, no reino lembrasse dele. E Jesus diz: hoje mesmo estarás
comigo no paraíso. Neste conjunto que temos nesse texto, vemos um Senhor que sorveu até a última gota o seu cálice amargo que não lhe pôde ser passado. Ele precisou enfrentar e por conta disso nós ganhamos o triunfo. E este momento dele de sofrimento é seu triunfo e nesse seu triunfo está o nosso triunfo. Mas o diabo não pode levantar dúvidas, não pode levantar suspeitas, não pode cochichar nada, ele está literalmente preso, porque o Senhor Jesus cumpriu e resolveu todas as questões em volta do nosso resgate, da nossa salvação. A resposta foi, mais uma vez, a resposta vinda da crueldade, o Senhor sofrendo para pagar pelos nossos pecados. Aliás, crueldade já profetizada e que deveria ser cumprida, não é? Salmo 69, 21 diz: deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Porque nesse consumado do Senhor está então a obra completa, a obra absolutamente acabada. A salvação, o resgate da criatura está agora perfeitamente realizada. Não há mais necessidade de rituais, nem agora, nem depois. Por quê? Porque a obra está feita, está completa. Porque ao entregar seu Espírito ao Pai, mostrou a sua obediência, a sua dependência e o conhecimento da sua missão. O maior mistério estava completo ali. O Filho, que é igual ao Pai, fez-se filho, agiu como filho, obedeceu como filho, rendeu-se como filho, esvaziou-se de ser Deus e foi filho, sem ter perdido a essência de ser Deus. Meus diletos amigos, irmãos, familiares, lamento e triunfo. Um quadro com dois lados. De um lado, o Senhor que olha para a cidade que não o acolheu, olha para a cidade que não o recebeu, que teve tantas oportunidades. E agora ele diz: olha, lamentável, mas vem aí um tempo muito mais difícil. Os muros serão destruídos, muitos serão mortos, e isso aconteceu por volta do ano 70 da nossa era cristã. A cidade foi arrasada, centenas e milhares de pessoas morreram. Por quê? Não deram atenção ao aviso. Bem como lá atrás, quando Jeremias informa que a cidade ia ser possuída, tomada, e precisavam eles tomarem uma decisão. Não tomaram, brincaram com as profecias de Jeremias, ridicularizaram o homem de Deus, e veio, e ela foi encampada por um outro reino, e lá ficou tantos anos, para mais tarde, bem mais tarde, ser liberta após tanto sofrimento. Lamentos e triunfo. O triunfo é o crer no Senhor Jesus, agora, hoje, porquanto essa é a oportunidade. Será, dileto amigo, que você está consciente das oportunidades que estão sendo dadas? Deus está falando. Jesus falou a Jerusalém e eles não ouviram. Ele está falando ao nosso tempo. Ele está se dirigindo ao nosso tempo pela sua palavra. E nós precisamos não perder a oportunidade para entrar com Ele a partir do seu triunfo, que é o nosso triunfo. Não fique com o lado do lamento, porque por conta disso a cidade foi destruída. Mas todos aqueles que aceitarem o triunfo e o abraçarem como tendo o Senhor como seu Salvador, evidentemente participarão da vitória final. A nossa oração é que você reconheça que nesta hora, apesar de tudo que está em volta da gente, há uma oportunidade de conectar-se com Deus, de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus e enfrentar essa luta com Jesus no coração. Faça isso, reconheça-o na sua vida, dobre o seu pensamento, fale com o Senhor em oração e aceite
que o Senhor Jesus quer ser o seu Salvador. Lamento e triunfo. Eu fico com o triunfo. Que Deus os abençoe. Amém. Há um precioso hino que nós cantamos em todas as ocasiões, mas nessa ocasião, desse domingo, desses dias, ele é muitíssimo propício. Eu estimo que todos em casa possam acompanhar e cantar, porque vivo está. Cantemos com sinceridade de coração e crendo no que o poeta escreveu, fundamentado na experiência de fé. Meus amados irmãos, cada domingo nós encerramos o culto com a bênção apostólica. Mas na data de hoje, e deliberadamente, eu gostaria de tomar aqui da Bíblia
a oração tida por bênção sacerdotal, do texto de Números capítulo 6, versos 24 a 26. Ouça em espírito de oração o que nós temos aqui na palavra de Deus, quando diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos conduza. Tenha uma boa semana e até a próxima. Você está assistindo o PIB Informa. Nossas atividades continuam suspensas. Eis as orientações. Amanhã, dia 6, pequenos grupos. As famílias deverão reunir-se apenas com seus membros. Estamos sugerindo seguir a programação do Manancial, semana 15. Título: O Desafio de Perdoar. Próxima segunda-feira, dia 13, os pequenos grupos ainda suspensos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 16, com o título Nas Mãos do Oleiro. Após a leitura do texto bíblico e comentário, devem compartilhar o entendimento acompanhando as perguntas feitas pelo redator. Esse procedimento contribui para uma melhor compreensão. Quarta-feira, dia 8 de abril, estudo bíblico e oração. Estamos providenciando a programação por vídeo, com exposição do pastor Pedro Veiga, com base na carta aos Efésios e compartilhamento nos lares. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações.
Domingo, dia 12, manhã e noite, nosso culto vai ser por vídeo. E, como aconteceu nestes últimos domingos, contamos com o apoio dos irmãos e suas famílias. Estamos buscando formas de tornar a transmissão mais atraente. Compartilhem o endereço da internet com os seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Envie para o número WhatsApp 97012-0557. Dízimos, ofertas e contribuições. Os irmãos poderão fazer suas contribuições normalmente através de nossas contas. A seguir, devem fotografar o depósito, não sem antes escrever seu nome e o destino da sua contribuição. Em seguida, mandem para 97005-1410, WhatsApp, ou por e-mail financeiro@pibjpa.org. Assim que possam, colocar o comprovante original no envelope e depositar no templo. Estamos mantendo um plantão na secretaria da igreja. Caso você tenha possibilidade de vir, você pode depositar no lugar próprio e pode usar o serviço eletrônico de transferência com a maquininha. O Ministério Diaconal está ajudando os irmãos com maiores dificuldades na entrega de suas contribuições. Aqueles que precisarem utilizar este apoio devem telefonar ao irmão Alexandre Teixeira, presidente do Ministério, e acertar os detalhes para o recolhimento. O Departamento Feminino informa que a reunião do dia 14 de abril está cancelada. Acampamento dos adolescentes. Informações e inscrições com a liderança dos adolescentes. Jovens de até 25 anos também poderão participar. Mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio à Terra para salvar o homem. Quando Jesus morreu, o grande véu que protegia a porta de entrada para o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. No dia 26 de abril, às 19 horas, o coro memorial apresentará a cantata O Véu Rasgado Está. Você é nosso convidado para viver esta linda história de amor. Este foi o PIB Informa.